Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo. Na verdade, o propósito aqui da Igreja Batista Monte Hermon é levar toda a igreja a buscar ter intimidade com Deus. Só há um jeito de ter intimidade com Deus, é caminhando com Ele, é o adorando, é tirando tempo a sós com Deus. Esse ano é um ano de intimidade e nós decidimos, em conjunto com toda a equipe Batista Monte Hermon aqui em Fortaleza, a fazermos nossa escola de líderes, nossa escola bíblica digital. E aqui nós estamos dando sequência à primeira parte, do qual nós falamos, Primeira parte, nós falamos a respeito de intimidade com Deus, e a segunda parte, descobrindo o propósito. É uma introdução. Já falamos um pouquinho, no outro vídeo passado, e agora nós queremos concluir. Amém, igreja? Mas afinal, qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Para viver o propósito de Deus, precisamos aprendermos a viver uma vida concentrada em Cristo. Cristo é o centro. Para assim entendermos como podemos glorificar a Deus em todas as nossas coisas. Desta forma, podemos levar uma vida voltada ao propósito de Deus. Cristo é o centro. Cristo é o centro da nossa vida. Para eu descobrir o propósito de Deus, eu preciso disso daí. Antes de começar, eu gostaria só de fazer um parênteses aqui para falar um pouquinho a respeito do que eu sinto no meu coração. Muitas vezes nós olhamos o que estamos fazendo, muitas vezes nós, com uma autocrítica forte, deixamos até de fazer por achar que alguém vai criticar. Ou muitas vezes nós já nos achamos que sabemos de tudo. E aí não precisa de mais ensinamento nenhum. A palavra de Deus, ela é clara, ela fala disso. Ela diz que Deus, ela não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. O que é isso? O que é isso? É a mesma coisa de você já saber tudo. Como é que você sabe tudo? Sabe tudo de Deus, sabe tudo, já não precisa de mais ensino nenhum. Você já se acha. Como é que Deus pode te encher mais se o tanque do carro já está cheio? Não pode encher mais. Mas se você se esvazia, se você, mesmo tendo entendimento, você se esvazia, fica mais fácil de Deus te usar. Porque é Deus que vai te encher. Isso aí vem através de busca, de conhecimento, de adoração, de intimidade, de buscar a presença de Deus. Então, no nosso coração aqui, é uma introdução rápida, mas eu creio que pode ser de grande eficácia para a sua vida. Amém? Como podemos adorar a Deus? Bom, esse tema daqui nós vamos continuar. Eu subdividi ele em 5 partes, de acordo ao livro, Propósito de Deus. Então o livro nós estudamos, lemos um pouquinho, e aí eu separei esses 5 tópicos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O primeiro tópico é: fomos planejados para a glória de Deus. Nós fomos planejados para a glória de Deus. Portanto, seu primeiro propósito é oferecer adoração verdadeira. O louvor é uma resposta a Deus, a nossa salvação. Dessa forma, nós demonstramos ao Senhor tamanha gratidão por tudo que Ele fez por nós. Por isso, dedicamos a nossa vida a Ele em adoração. Nós dedicamos a nossa vida a Ele em adoração. Nós o adoramos com espírito e em espírito e em verdade, porque a Bíblia diz que está escrito, Jesus fala, Lucas 4:8, adore o Senhor, o seu Deus, e só Ele preste culto. A nossa adoração é a Deus. A nossa gratidão é a Deus. O nosso louvor é a Deus. Porque Ele pagou um preço. Foi dele a autoria da vida. Foi Ele o projeto que Ele fez para a salvação da nossa vida através de Jesus Cristo. Então a Ele nós prestamos culto. Somente a Ele. Nós não temos compromisso de cultuar nem adorar homens, imagens, pessoas, políticos. Não. Nós adoramos a Ele. Somente a Ele prestamos culto.
E a Bíblia diz lá em João 4:24, Deus é Espírito. E é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade, o tempo todo da adoração. Eu adoro de manhã, adoro de tarde, adoro toda hora. Enquanto eu tiver fôlego, eu adoro ao Senhor. E eu adoro a Deus quando está dando tudo bem, quando está dando tudo certo, quando a família está bem, todo mundo está com saúde, o dinheiro está no banco, o trabalho está dando certo, a sua faculdade está dando certo. Eu estou adorando a Deus, estou glorificando a Deus nas minhas conquistas. Mas também eu glorifico a Deus, eu adoro no momento de adversidade, no momento de dor, no momento de sofrimento, no momento da enfermidade, no momento que algo na minha vida, segundo ao meu plano, não deu certo, porque eu entendo, se não deu certo isso para mim, algo maior Deus tem para mim lá na frente. Então eu adoro a Deus no tempo do sol, do verão bonito, numa praia bem bonita, comendo aquele peixão. Mas eu também adoro a Deus no tempo também das tempestades, quando vem uma onda forte, quando o mar está bravejando e o barco aparentemente vai afundar. Em todo tempo eu adoro a Deus. Então o plano de Deus, o planejamento de Deus para a nossa vida é para a glória dele, é para a glorificação, é para a adoração a ele. O segundo tema, fomos formados para a família de Deus. Quando nós o recebemos, a Bíblia diz que todo aquele que o recebe, Deus deu o direito de ser filho de Deus, deu o poder de ser filho de Deus. Hoje nós somos filhos de Deus por adoção. Deus nos adotou e fazemos parte de uma família. Isso significa que o propósito de Deus na nossa vida é que desfrutemos de uma verdadeira comunhão, tanto com Ele como com o nosso próximo. A salvação não é meramente um aspecto individual, pelo contrário, tem um compromisso com sua igreja. Nós não somos só. Há um corpo que precisa ser cuidado, que precisa ser tratado, que precisa ser edificado, que é a igreja de Cristo. Eu preciso amar o meu irmão como eu amei, como eu amo a Jesus. Então eu não posso criticar, eu não posso dividir, eu não posso apontar. Na verdade eu tenho que amar até o fim. Isso não quer dizer que a gente vai comungar com o pecado. Nós temos que cuidar e tratar do irmão que se estiver no erro. Mas na verdade nós precisamos amar o nosso irmão como amamos a Deus. A Bíblia diz isso, meu irmão. O projeto de Deus é esse, para viver em comunhão um com os outros, pois faz parte do propósito de Deus para a nossa vida. Eu só quero acrescentar um pouquinho, falar um pouquinho o que eu vi lá em Efésios 2:9-21. Só a primeira partezinha que eu quero compartilhar com vocês aqui, muito rapidamente. Portanto, vocês não são estrangeiros nem forasteiros, mas são co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós não somos estrangeiros. Nós não estamos numa terra estranha, nós não estamos aqui, nós não somos forrasteiros um dos outros, como se ninguém não conhecesse um ao outro. Não, nós somos concidadãos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem uma morada de Deus, por ser o Espírito Santo. Somos edificados, somos um corpo aqui na terra celestial, que somos edificados em Cristo e que o nosso corpo agora faz parte e morada do Espírito Santo de Deus. Ele nos predestinou, Efésios 1:5-6, ele nos amou e nos predestinou para sermos adotados como filho, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado Jesus. A salvação é gratuita, a salvação é dom de Deus. Nós fomos resgatados para fazer parte de uma família, a família de Deus aqui na terra. O mundo precisa disso, as pessoas precisam disso, a criação precisa disso, todos nós precisamos disso. A Bíblia diz que a criação espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Nós estamos aqui na terra, fazemos parte de um corpo celestial, uma família que faz a diferença, uma família no qual nós somos luz. Somos diferentes mesmo, Nós não estamos caminhando com o mundo, nós estamos caminhando com Deus e nós estamos aqui na terra como luz e como sal. Essa é a segunda parte. Fomos formados para essa família, a família de Deus. Terceiro, fomos criados para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Eu fui criado, você foi criada. Aqueles que creem, todos nós. Porque um dia teve o nosso nascimento.
quando nós levantamos nossa mão e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, quando nós declaramos que é nosso Senhor, quando nós decidimos morrer para o mundo e nascer para Deus, que no batismo é a maior representação, é quando nós batizamos, que vamos mortificar ali, eu estou te declarando que agora eu estou morrendo para o velho homem e estou nascendo agora para Cristo. Isso é uma verdade, isso é verdade, nós fomos criados para nos tornarmos semelhante a Ele. Isso é um propósito de Deus para nós, é aprender o verdadeiro discipulado. Nós precisamos aprender a ser semelhante a Cristo. Significa também tomar a cruz. Tome a sua cruz e negue-se a si mesmo para viver exclusivamente para Deus. Gente, não é cansativo isso, é bom, é maravilhoso demais. É maravilhoso demais viver para Cristo. Viver para Cristo, entendeu? É muito bom. Talvez você tenha sido difícil, mas não é. É maravilhoso, porque não vem de você, vem do Espírito de Deus que habita em você. Efésios 1,4 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus já tinha um propósito na minha vida, na sua vida, na nossa caminhada aqui na terra, antes da fundação do mundo. Isso precisa ser uma verdade absoluta na sua vida. Isso precisa ser uma verdade para sermos irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, somos chamados a viver a vida de Cristo em sua plenitude, em sua essência. Sabemos que isso não é um desafio fácil, é um desafio e tanto. Por isso precisamos de orientação do Espírito Santo em nossa caminhada cristã. Nós precisamos um do outro. Nós precisamos caminhar junto com a família de Deus, nós precisamos caminhar com o Senhor, caminhar com os filhos e ter a direção do Espírito Santo, para que eu e você, nós possamos experimentar da plenitude de Cristo em nossas vidas. Amém? O quarto é, fomos moldados para servir o Senhor. Fomos moldados para servir o Senhor, ou seja, nosso propósito é praticar o ministério real. Todos nós temos um ministério. Todos nós temos um ministério. Somos filhos de Deus, mas também somos seus servos. Nosso propósito é cumprir a sua vontade e dedicar a nossa vida a Ele. Quando nós não conhecemos Jesus, nós somos igual a uma folha seca, no rio, que o vento leva, que o rio leva, a correnteza leva para o lado que quer. Nós não temos um porto, nós não temos uma bússola. Nós não sabemos o final, nós estamos procurando por vários caminhos. Quando nós descobrimos Cristo, quem Ele é, a pessoa de Cristo, o sacrifício de Cristo, a cruz de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo, quando nós entendemos a salvação de Cristo, nós descobrimos o propósito. E aí nesse propósito, nós caminhamos com Ele, o propósito. E dentro desse contexto daí, está lá em Pedro 2, 9 e 10, pois vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncie as virtudes, o poder daquele que vos chamou das trevas para as suas maravilhosas luzes. Vós que em outro tempo não era nem povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia do Senhor. Isso nós somos chamados. É nessa geração, essa geração, é agora. Assim, o que fizeram lá no passado foi na geração deles. Nós somos nessa geração, a diferença nossa tem que ser nessa geração. Nós precisamos descobrir o propósito desse tempo que nós estamos aqui na Terra. Se eu tenho aqui 20 anos que eu vou viver aqui na Terra, eu tenho que praticar isso nessa geração dos meus 20 anos. Se são 40, 50, 100 anos, não interessa. É nesse tempo que eu preciso exercer meu sacerdócio, aquilo que Deus me deu gratuitamente, o sacerdócio real, porque eu faço parte de uma nação santa, um povo que foi adquirido através do sangue de Cristo. Ele nos adquiriu para Ele, né? E desfrutando da virtude que Ele nos dá. Amém? Amém? Então esse quarto propósito é nós buscarmos ser modelados para servir a Deus. Para servir a Deus. Fomos feitos para uma missão. Uma missão. Bom, Deus poderia ter feito tudo sozinho em relação ao seu reino na terra, mas Ele escolheu contar conosco para espalhar as boas novas de salvação neste mundo. Nossa missão é essa, viver o Evangelho e anunciar a mensagem de Jesus Cristo. A nossa missão está lá em Pedro, eu botei lá em Pedro
1, do 10 ao 12, também está lá em Mateus 28, 18 ao 20. A grande comissão, ensinar um ao outro a partilhar aquilo que Deus nos dá. E a Bíblia diz que Deus está conosco todos os dias até a consumação do século. Nessa segunda parte, eu quero dizer para você, igreja, que nós precisamos compartilhar esse estudo na célula, na liderança, e precisamos juntos, a partir dessa introdução, você participar exatamente da escola bíblica, que no qual tem a primeira e a segunda parte, rasinho para novo decidido, coisas mastigadas para você pegar o conhecimento e crescer. Amém? O livro já está disponível com a irmã Sueli, e a segunda parte é descobrindo o propósito de Deus, que é para a liderança da igreja. Então são duas salas que nós vamos ter a partir agora de março, e eu gostaria que toda igreja, principalmente os líderes, aqueles que Deus constituiu nessa igreja. Eu tenho uma supervisora, eu tenho um pastor consagrado, eu tenho na época 28 líderes que estão sendo preparados. Eu sei que não tenho todo mundo, alguns já saíram, mas você que está na ativa, não fique fora desse grande avivamento, porque as pessoas olham o avivamento lá fora e acham lindo, mas vamos viver esse avivamento aqui dentro de mim, dentro de você, dentro de nós. Eu quero viver isso, Então, vamos partilhar disso daí e vamos caminhar junto esse ano, intimidade com Deus, amém? Muito obrigado pela sua atenção e vamos lá.